Olá, galerinha, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei qual hora que vocês vão ver esse vídeo, mas estamos aí em época de coronavírus, temos que repensar a forma de trabalhar, né? Devido a isso, eu estou fazendo aqui com vocês, é um vídeo que a gente vai falar aí sobre paisagem, espaço e lugares, é logo no início do livro aí, o capítulo 1 aí do livro, estou começando a partir daí. E espero que vocês curtam. A gente está quase chegando no período de prova e eu quero fazer o máximo de assunto que é para a gente não se atrasar tanto, certo? Eu vou fazer alguns vídeos também corrigindo, não sei se vou fazer aqui ou na escola, mas vou fazer alguns vídeos corrigindo também. E a partir daí, vocês vão ter aí o YouTube, onde é a plataforma onde eu vou postar esse vídeo, para vocês fazerem pergunta caso queira. Ou vocês podem fazer também direto no Zap, caso tenha alguma dúvida, certo? Que aí a gente vai tirando durante o período. Desculpa aí o nervosismo, alguma coisa assim, porque eu sou novo nessa coisa de fazer vídeo ainda. Bom, basicamente, todos nós conhecemos diferentes tipos de paisagem. A gente conhece rua, casas, os lugares onde moramos, a escola, o caminho que a gente fazemos para ir até a escola, entre outros lugares. É muito comum a gente andar nos lugares observando. A gente vai observar coisas que a gente acha lindo, a gente vai observar coisas que não é tão agradável, a gente vai observar coisas que às vezes é feio, mas não incomoda. Então, tudo isso também é sinônimo de paisagem. Geralmente a gente tem um conceito que paisagem é só aquilo que a gente vê e que acha bonito. E a paisagem ela pode ser bonita ou pode ser feio. É como se fosse uma pintura de um quadro. Vai ter um quadro na parede que você vai olhar lá e dizer assim, eita, que paisagem mais linda nesse quadro. E vai ter outras pessoas que não vão achar tanto e tem outras pessoas que vão achar ridículo. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Aí nós temos aí a paisagem, ela tem dois elementos diferentes, que é o natural, que é aquele que nunca foi mexido pelo homem, ou que se conservam nas suas partes naturais, e os elementos culturais, que é aquele que o homem ele modifica de acordo com o seu bem-estar social. Bom, aqui, a gente nesse slide atrás aqui, você está vendo aqui, paisagem, espaço e lugar são conceitos geográficos muito importantes para a compreensão do mundo em que vivemos. Compreender o mundo em que vivemos é o principal objetivo da geografia. Então, a gente é necessário que compreenda o nosso espaço. Qual o espaço que você ocupa? Qual o espaço que você ocupa na sua ideia de geografia? Então, isso é muito importante. Aí nós temos aí também que no dia a dia a gente convive com diferentes paisagens, como eu disse, a gente convive com paisagens bonitas, paisagens feias, às vezes escola, casa, rua, essas coisas. Tem paisagem que a gente ama ver e tem paisagem que a gente, se pudesse, não passava para não ver. E geralmente, às vezes, a gente vê na internet também, né? A gente às vezes está na internet, está lá futucando e vê sempre uma paisagem diferente. E essas paisagens são coisas que você convive no seu dia a dia, no seu espaço. A praça onde você gosta de brincar, onde você gosta de sair com seus amigos, ou ir com sua mãe, ou os lugares onde sua mãe gosta de ficar lá sentada, ou quando você sai com sua avó, com sua bisa, que você gosta de ficar ali sentado. Então, paisagem ela tem diferentes conceitos. O Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Logo, ele é uma paisagem bonita. Ele ser uma das 7 maravilhas do mundo significa que ele é uma das 7 belezas mundial. E a partir daí ele é defendido por um órgão chamado Unesco, que, ou seja, ninguém pode modificar o Cristo Redentor. Ele é dessa forma, ele tem que ser dessa forma, ele vai se manter limpo, as estruturas dele tem que ser consertadas, para que outras pessoas, outras gerações, os filhos de vocês, os filhos dos filhos de vocês, possam também ter acesso a essa paisagem. Outra coisa também que a gente vai falar um pouquinho é sobre a paisagem de rios. Aqui nós temos aqui
o rio Uvaí, que é no Pará, mas também nós temos o Rio São Francisco, nós temos um monte de coisa legal aqui também no Nordeste, que é, são imagens muito boas e são paisagens muito bonitas. Em geral, as pessoas consideram a paisagem o que considera bonito. Mas na geografia, paisagem não é apenas aquilo que a gente acha bonito, como eu já falei na instante. Paisagem é um conjunto de elementos naturais, culturais, que vemos em um local. Aqui vocês têm dois exemplos. Aqui nós temos o exemplo da paisagem cultural, né? Que é a paisagem que ela é transformada pelo ser humano. Aqui nós temos aí a favela de Curitiba e aí temos o Jardim Botânico de Curitiba. Então são dois espaços totalmente diferentes, com belezas totalmente diferentes, porém que faz que de qualquer forma foi modificado pelo ser humano. Aqui nós temos outra paisagem também, olha que imagem bonita. E nós temos aí os elementos naturais e culturais da paisagem. Os elementos naturais compõem a paisagem, são elementos que contribuem pela natureza, forma de relevo, montanhas, vales, planaltos, planícies, vulcões, a hidrografia. Tudo isso ela compõe também uma paisagem que é referente aos elementos naturais, certo? Os elementos culturais é aquele elementos que é humanizados, aquele elemento que ele é fabricado pelo homem. E devido a essa fabricação que ele faz da estrutura mexida pelo homem, basicamente o homem ele tem um poder de mudar a natureza para seu bem próprio. Ou seja, quando a gente constrói uma casa, a gente constrói uma casa em um determinado lugar, que às vezes é um ambiente natural. A gente tira o ambiente natural para fazer uma casa que é para o nosso conforto próprio. Quando a gente derruba uma árvore para fazer uma mesa, uma cadeira, uma cama, a gente está fazendo para nosso próprio conforto. E com isso, a paisagem ela predomina em elementos naturais. Aqui a gente está vendo dois exemplos bem legais. Aqui nós temos elementos naturais, ou seja, nós temos aqui a montanha, que é um elemento que ainda não foi mexido pelo homem, ela continua no seu estado natural. E nós temos aqui no outro lado aqui um elemento que ela foi totalmente modificado pelo homem, ou seja, ela é uma cidade com vários prédios, com várias casas, enfim. Então, é um elemento que a gente pode chamar de elemento cultural, porque ele foi um elemento modificado pelo homem. Já o natural, ele está aí no seu estado natural, certo? Vamos para o próximo. Aqui nós temos. Poucas são as paisagens que predominam de elementos naturais no mundo que ainda não foi transformado pelo homem. Então são poucas as situações em que a natureza ainda ela não foi mexida pelo homem e que ela se mantém no seu espírito original, digamos assim. Aí nós vamos ter aí, esse aqui é um exemplo vamos ter duas belezas aqui. Vamos ter a beleza natural, que são as pedras, né? Basicamente, ela continua no seu estado natural. E vamos ter um elemento cultural aqui, que é justamente as cabeças que foram esculpidas nessa pedra. Então aqui a gente tem dois tipos de elementos, que ela é uma paisagem natural que foi modificada pelo homem de alguma forma, certo? Dando uma outra ideia de cultura. Aqui nós temos uma paisagem bem natural, que é no Pará também, paisagem natural. A gente tem coisas parecidas com isso aqui no Nordeste também. Se você olhar para a paisagem, você vai perceber que o Nordeste tem coisa que a gente poderia ver parecido com essa imagem. Aqui é uma paisagem bem cultural, né, que é praças, enfim, carros, enfim, a coisa modificada. Aqui nós temos a transformação da paisagem. A paisagem elas são transformadas pelos seres humanos para dar lugar às plantações, cidades, rodovias, explorações de recursos minerais, por exemplo. Então a gente tem aqui dois modelos também. Nós temos aqui paisagem cultural, nós vamos ter aqui essa cidade aqui, vamos ter aqui a rodovia aqui, que ela foi fabricada pelo homem, e vamos ter aqui também
uma paisagem que é natural, porém ela está sendo mexida pelo homem, que no caso aqui a gente tem essa foto aqui, que é a exploração do homem pela natureza, que aqui nós estamos vendo aqui o desmatamento nessa região aqui, e nós estamos vendo aqui uma zona de garimpo, que também é um elemento natural, porém mexida pelo homem, transformada pelo homem, porque o homem começa a desorganizar a natureza em busca de riqueza. Então, essa é uma paisagem também que ela é uma paisagem que a gente, vamos dizer aqui que ela é cultural, mas transformada pelo homem. Ou desculpe, perdão. É uma paisagem que essa aqui ela é natural, porém transformada pelo homem. Por quê? Porque eu falo natural e transformada pelo homem? Porque de certa forma aqui, ela ainda não tem construção. Não temos casa aqui. Dessa forma, aqui embaixo até a gente tem, né? Aqui a gente pode transformar isso aqui num elemento é, cultural. Mas aqui a gente pode ainda ter uma preservação ambiental, ainda não temos construções, então a gente pode dizer que é um elemento natural, mas que está sendo modificado pelo homem, certo? Aí nós temos aí, a paisagem predomina na natureza, ela precisa ser preservada. Os motivos são abrigos pelas espécies ameaçadas em extinção, que no caso aí, de acordo com o tempo, os homens estão matando os animais e acaba gerando um certo desconforto. São fontes de pesquisa científicas, muitas espécies podem ser usadas na medicina, isso a planta, a Amazônia é uma prova viva disso, que várias pessoas do mundo todo focam na Amazônia, justamente porque a Amazônia tem espécies que ela é única no mundo, então as pessoas têm cuidado para que essas espécies continuem sendo preservadas. É interessante para o turismo, hoje nós temos aí o chamado Hotel Fazenda, né, que embora seja num lugar totalmente arborizado tal, mas ele tenta conservar aquele padrão ali natural e monta o hotel ali que é para as pessoas fazerem turismo e ali, enfim, abrigar comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Então, esse aí nós temos aí a Amazônia, entre outros. Que aqui eu não vou botar um vídeo aqui para passar, porque senão a gente vai perder tempo. Aí vocês quiserem, vocês procuram alguma coisa em vídeo sobre isso aí. A paisagem natural no Paraná, aqui nós temos aí todas as paisagens naturais, né? A gente tem muita coisa assim relacionada a isso aqui no Nordeste também, muita paisagem bonita, inclusive muita gente sai de São Paulo às vezes para vir visitar o Nordeste. Nós temos aqui a Amazônia, o nosso pulmão mundial, todo verdinho, bonitinho, lá nem parece que o pessoal desmata tanto. Temos aqui o domínio de Moraes dos Morros, Serra da Mantiqueira. Então aqui nós temos aí totalmente natural. O domínio da araucária. Para quem não sabe, a mata da araucária, ela só é possível você vê-la no sul do Brasil, que é o lugar mais frio. Essa é uma árvore de locais frios. Então, aqui no caso, aqui no Nordeste, a gente pode ter em Garanhuns, no caso, ou em outras cidades que forem frias. Mas basicamente você só vai ter essa mata em locais frios, como é o caso do parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos aí também o Cerrado das Chapadas, no Maranhão. Então aí, muito bonito o local. Temos aí a Caatinga Nordestina, que é um outro domínio também muito bonito. A gente vai falar isso depois compassadamente, é porque eu não quero misturar os assuntos, porque como eu só falo de paisagem, eu só quero mostrar as paisagens. Mas depois compassadamente a gente vai falar sobre esse tipo de paisagem separadamente, certo? Aí nós temos aí as pradarias, que como você está vendo, é grama, é um tipo de grama, são de altitude, né? Ou seja, quanto mais o lugar é frio, menor são as árvores, ou menor são a vegetação em si.
Depois a gente vai explicar isso direitinho. Mata dos Cocais. Aqui nós temos aqui a Mata dos Cocais, que é um domínio amazônico e domínio de Caatinga também. Ela vai ter que se encontrar nessas duas regiões. E todo o domínio morfoclimático do Brasil estão sob a constante ameaça do impacto ambiental vivido devido à questão do homem. Ele está desmatando sempre, explorando os recursos naturais, ou seja, parte tem a consciência de fazer aquilo de forma que contribua melhor para a sociedade, e muitos vão lá desmatar só para em busca de riqueza. E hoje a gente tem aquele negócio, né, de uma tática do governo, que vem desde do governo passado, né, governo Lula, que é para você reflorestar aquilo que você está tirando, para nunca faltar. Algumas pessoas fazem isso, outros não. Isso depende muito do fazendeiro e da questão cultural que ele tem. A pecuária também, ela destrói muito o meio ambiente. E a construção de usina hidrelétrica, crescimento das áreas urbanas, tudo isso. Quanto mais a área urbana cresce, mais modificação no meio natural a gente vai ter. Porque, ou seja, se a gente for olhar, por exemplo, um certo tempo atrás aí, Arco Verde tinha uma estrutura aí para 40, 50 mil habitantes. Hoje, a cidade de Arco Verde, ela comporta 80 mil habitantes. Ou seja, essas 30 mil casas que aumentou aí, ela aumentou para um espaço que era natural. E esse espaço natural se transformou em cultural devido às modificações humanas. Aí nós temos aí o desmatamento, né, que isso é na Amazônia. A Amazônia, para você ter ideia, as pessoas desmatam cerca de um campo de futebol por dia. E hoje há pessoas lutando em prol disso, em ter um grupo chamado Greenpeace, que trabalha justamente para que isso não aconteça. Pessoas mundialmente falando, os países mais ricos do mundo também se preocupam com isso, porque a Amazônia ela é uma das maiores matas que existe ainda no mundo. Aqui nós temos aqui os domínios naturais ameaçados. Aqui nós temos aqui a região amazônica. Aqui nós temos aqui os limites dos estados amazônicos aqui, né, que essas partes brancas aqui. Os limites do bioma amazônico também nós temos aqui. O desmatamento até 2011, olha bem que de lá para cá já aumentou bastante, isso é até 2011. Ó, esses vermelhos aqui, ó, tudo é desmatamento, ok? A gente olha assim, é pouquinho, mas se a gente for calcular, olhar isso de uma forma geral, é muito. E isso, claro, já aumentou, isso de 2011 até 2020 já aumentou bastante. As florestas, essa parte aqui, até 2011 isso aqui ainda estava intacto. E as áreas não florestadas, que esses amarelinhos aqui, que esses pinguinhos amarelos aqui, que já são cidades, são estruturas de moradias. Isso aqui ó, é uma pintura de um quadro. Não sei de quem se trata esse pintor, mas é meio que aquela coisa de Tarzan, né? A Caatinga, o processo de desertificação. A gente, por incrível que pareça, a gente tem um deserto aqui, uma maré desértica muito grande, que pega aí de um pedacinho da Bahia e vai até o Ceará, a parte do Ceará. Então a gente pega aí Bahia, atravessa aí um pedacinho de Pernambuco, vai aí pega a região toda aí até chegar no Ceará. O que é desertificação? Desertificação são locais onde não há menor condições de moradia, porque nada que plantar ali dá. Às vezes nem a própria vegetação do próprio ambiente ela se sustenta naquele local. Então esse local é chamado de Caatinga. Desculpe, de deserto. A gente não vai pensar que deserto é só no Saara, viu? A gente tem deserto, várias zonas de deserto em vários locais do mundo. A produção de soja também. Essa aqui é a área que mais se produz soja no Brasil.
E aqui as zonas que foram desmatadas, que é esse local aqui. Aí nós temos aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, parte Minas Gerais, enfim. Nós temos aqui toda essa zona e aqui a zona que ela foi desmatada para que a vegetação acontecesse. Isso aqui até 2002. E de lá para cá também já aconteceu muita coisa. Morros foram desmatados também. Aí a questão dos morros desmatados, muitos para plantar, para criação de gados, outros para plantação de coisas. E muitos desmataram os morros também para construções de casa. Desculpa aí, eu tenho um carro passando aí. Ó. Aí nós temos aí também o desmatamento das matas das araucárias para transformação de carvão. Esse carvão que a gente compra, carvão vegetal, né? Que esse que a gente compra para fazer na churrasqueira em casa. Então muita gente se utiliza das matas para queimar isso ou para pegar matas, madeiras consideradas boas ou importantes para fazer móveis. Porém, hoje se tem uma lei no Brasil que se os móveis ele não tiver um carimbo do Ministério fugiu o nome aqui, que cuida das florestas, enfim, esse móvel ele não pode ser vendido. Mas claro, sempre tem aí as pessoas que fabricam de forma caseira, que tem pequenas oficinas, que fabricam e acabam vendendo, certo? Aqui nós temos aí os domínios das regiões, né? Vamos pulando aqui. Aí nós temos aí a conservação, foram criadas no governo brasileiro durante um certo tempo para observação, a unidade de preservação integral, onde o objetivo era que a natureza, por meio do uso indireto e os recursos naturais, como costumismo. Ou seja, que é aquele negócio de você utilizar a natureza, mas manter ela no lugar. Porque assim você vai poder colher o ano todo. E unidade sustentável, essa questão da sustentabilidade, ela se tornou, desde 98, por aí, 1998, que ela se tornou algo considerado importante. Então, assim, vai ter gente que desmata, mas tem muita gente que conserva, que tem o tipo do uso sustentável do meio ambiente. Tem alguns mapas que eu estou passando porque não é importante para vocês. A palavra espaço variando significativo entre os elementos de espaço sideral. Então o espaço ele é um todo, tudo. Ele pode ser espaço. O espaço geográfico é um conjunto de paisagens que são resultado dos fenômenos naturais na ação humana. Então o espaço geográfico é tudo, ele pode ser natural e não natural, certo? O espaço geográfico é formado por elementos natural, cultural e invisível, que é o espaço que você tem acima da sua cabeça, por exemplo. Tais como som, cheiro, relações entre pessoas e etc. Por exemplo, em cidade, quando você anda em cidade, por exemplo, você vê cheiro de esgoto, fumaça de carro, buzina, gente gritando, gente falando. Tem um som da floresta também, que às vezes você está andando na floresta e tem aquele sonzinho ali, bem gostosinho ali, que é os pássaros, os bichos ali. E os odores horríveis que a cidade produz também, porque como esgoto, etc. Cada espaço pode ser diferente de a sua formação. Conforme a atividade principal, nele desenvolve lazer, comércio, moradia, indústria e preservação. O espaço ocupado desde os seres humanos, o objetivo de estudo da geografia é o espaço geográfico constitui reconstruir o pensamento pelo trabalho humano e pela natureza. Então, ele consegue fazer essas coisas e manter-se para seu próprio bem-estar. O homem não modifica a natureza simplesmente por modificar. Ele modifica para seu bem-estar. Ou seja, casas, móveis, utensílios e etc. Aí nós temos aí lugares onde a geografia
onde vivemos nosso dia a dia, é o local que temos familiaridade, estabelecimento vinculado. Aí nós temos uma tribo indígena, que aqui no caso da escola, nossa rua, casa, enfim, que a gente já falou sobre isso. Aqui nós temos uma tribo indígena e aqui nós temos uma rua. Basicamente, eu não sei se vocês, baixinhos aí, gostam de brincar na rua. Eu, quando era pequeno, brincava muito, bastante. Adorava brincar na rua. E aqui nós temos aqui uma tribo indígena que tem um costume já diferente do costume da cidade. Aqui nós temos um lugar, um não lugar, digamos assim, é um espaço no qual não se criamos vínculos de convivência diariamente, ou seja, metrô, aeroporto, rodoviárias, shoppings, são lugares onde a gente não cria vínculo com pessoas. Na nossa rua a gente conversa com o nosso vizinho, tem amiguinhos, no nosso prédio a gente cria vínculos, mas no shopping, rua, rodoviária, a gente conhece as pessoas esporadicamente. Uma pessoa que você vê em uma rodoviária, ou no aeroporto, ou no shopping, hoje, talvez você nunca mais na sua vida você vê essa pessoa de novo. E se você vê, talvez nem você conheça ela, nem ela lhe conheça. E vai ter outras pessoas que você vai criar pequenos vínculos, isso é raro. Então, esse é chamado de não lugar, é um espaço onde você não cria vínculo com ninguém. Nós temos aí, isso seria para uma atividade, como a gente não está em sala de aula, então não vou poder fazer isso com vocês, mas a atividade do livro ela vai pedir isso também, viu? Que depois eu mando lá para o grupo de vocês as atividades que eu vou querer. Os trabalhos humanos transformando o espaço geográfico, criando paisagem e determinadas diferenças na rua, na sua qualidade de vida pessoal. Ou seja, tem gente que ama ir pro sítio, por exemplo, porque lá se sente bem, por causa do silêncio e toda uma estrutura. E tem gente que ama o barulho da cidade, no meu caso. Então, basicamente, as pessoas procuram locais onde se sente melhor, onde sua qualidade de vida é bom. Aqui eu encerro com vocês. Espero que gostem da aula. Espero que seja uma aula satisfatória para todos. Essa aula é do capítulo 1. Na próxima aí, eu entro aí a partir do capítulo 2. Eu vou botar aí no grupo de vocês aí as atividades que eu vou querer ao longo desse tempo. E vocês vão adiantando e em seguida eu vou corrigindo com vocês lá no grupo, certo? Espero que todos façam suas atividades, façam sua parte, porque a gente sabe que a gente está com um problema sério aí com o coronavírus. Não perca tempo em sala de aula, mostra o que o professor está fazendo para poder contribuir com os pais de vocês dentro de casa, para poder ocupar vocês. E é isso, certo? Então, a gente se vê na próxima semana. Eu volto com a correção do trabalho e depois eu vou voltar também com um vídeo na próxima semana, com a correção das atividades, e volto também com um vídeo sobre a questão do trabalho. E quando a gente voltar para a escola, a gente vê como é que a gente faz a questão de prova, certo? Qualquer dúvida, vem aqui no YouTube, pede aí faz as perguntas caso queira, e se não quiser fazer no YouTube, vá lá na minha página lá, vá lá no Zap e bota lá sua pergunta e eu vou respondendo, certo? Valeu, até a próxima.